Ao longo da história da bola, né? Eu falei que os deuses da bola a gente sempre brinca, né? Alguns não gostam, é a opinião de cada um, de comparações, né? Eu ouvi ontem o Mauro César falando no canal lá que é maior Maradona ou Messi e tudo. Mas comparações vai ter que ter sempre, né, professor? Vamos supor aqui, pegar o Messi e o Maradona. Messi e Maradona. Se a gente tirar o Pelé, tiramos o Pelé. Pelé não conta, que pra mim é o Deus. É o Deus. Quem compararia? Será que a gente teria dois atletas brasileiros que chegassem ao nível de bola jogada que nem Messi e Maradona? Campeão do mundo? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho muito difícil. Assim, a gente tem que escolher dois do Brasil. Tira o Pelé. Se for Pelé junto com o Romário, dá um caldo, um exemplo. Pelé junto com o Ronaldo. Tira o Pelé. Ronaldo e Romário, Messi e Maradona. Eu acho que o que o Messi fez nos últimos tempos fica muito registrado na cabeça das pessoas. E ele leva uma vantagem porque foi mais exposto o futebol dele do que foi exposto o futebol do Maradona. Da mesma maneira que muita gente acha que o Pelé é lenda. Porque o nível de exposição do futebol mostrado, a exposição mostrado do futebol do Pelé entre aspas, é fragmentos. Tá certo? Não tinha essas não tinha tudo. Imagina os incêndios queimaram os arquivos da Record, da Bandeirantes. Isso. E da antiga TV Tupi. Imagine se tivesse todo esse recurso que nós temos hoje nas mãos de tecnologia no tempo do Pelé. O Pelé criou lances que depois foram espalhados pelo mundo. Então, ele pode ser considerado um criativo, na verdade. E depois as coisas foram acontecendo. Né? Então, mas ele dava esse lance, mas o Maradona também fez, o Messi também fez, outros jogadores. Primeiro. Sim, mas, entende? Quer dizer, então não conta muito o Pelé quando a gente quer falar do Pelé. Não conta mesmo. Mas desculpe, Bruno. Mas os outros, sim, sem dúvida. Então eu acho que o Messi leva essa vantagem. As pessoas têm visto muito do que ele é capaz de fazer. É por isso que a gente não liga muito para a nacionalidade. Eu vi o Perno falando aqui no programa, Bruno, que, por exemplo, o campeonato italiano passava um jogo por o Flávio Prado tá aqui. O Flávio Prado é uma figura essencial. Hoje você vê todos os jogos, se quiser. O Flávio trabalhava nas transmissões. Maradona. Eu nunca tinha visto Brasil e Suécia inteiro. Final de 58. Nunca tinha visto, Bruno. Bruno, Pedro, nunca tinha visto. Eu tinha visto muito aquele lance do Pelé. Chapeuzinho, beleza, bonito e caixa. O garoto, pumba. Foi lá que, né, doutor... 17 anos. 17 anos, levado pelo doutor Paulo. Outro dia caiu nas mãos aqui, trazida pela Paula Carvalho, do acervo do seu Tuta, na casa dele, o diário secreto do doutor Paulo Machado de Carvalho. Amareladas as páginas pelo tempo, estou dizendo isso, ele escreveu no início de 1959, o Brasil tinha sido a primeira vez campeão do mundo em 58, e ele fala, o diário, tudo o que aconteceu naquele Mundial, e tem um capítulo só, Pelé. Por que foi Pelé? Mas isso é uma outra conversa, tá? Aí você encontra no portal da Jovem Pan, no nosso blog lá, nós só transcrevemos o que escreveu o Dr. Paulo naquela época. Mas, então, é isso. Aí, eu nunca tinha visto. Nisso, o Brasil faz um amistoso, 25 anos depois de 1958, bodas de como é que é? Prata. 25 anos depois, prata. Bodas de prata. 25 anos, o Brasil é convidado para jogar na Suécia, com a seleção da Suécia. E aí vai todo mundo lá, para acompanhar a seleção brasileira e a Jovem Pan também. E antes do jogo, um dia antes do jogo, os organizadores do evento convidaram para assistir o tape preto e branco, mas muito legal. Está na tela, Vanderlei. Isso, palavras do Dr. Paulo. E Deus criou o Pelé. Diário secreto de Paulo Machado de Carvalho. E esse é o capítulo que o Dr. Paulo fala sobre... nós resumimos, porque é muito longo, mas teoricamente as frases mais importantes ditas pelo Dr. Paulo sobre o Pelé.
sobre a Copa do Mundo. Então, aí, colocaram lá todo mundo sentado no auditório, todo mundo da imprensa que estava lá, todo mundo sentado e solto, apertaram o botão lá, preto e branco, uma imagem ótima, mas preto e branco, o jogo inteiro nós assistimos. Então, veja, 25 anos depois que eu assisti aquele jogo lá que eu não sabia onde tinha, não importa. Então, só estou reforçando o que o Bruno falou, vocês falaram todos. Quer dizer, era uma época que poucas pessoas, entre aspas, acompanhavam aquilo que os jogadores faziam em campo. E agora com o Maradona, até Maradona você vê imagens ainda distorcidas. Não como aquelas cores todas que a gente acompanha. Várias câmeras, né? E agora pegou Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, outros grandes jogadores brilhantes, que você tem tudo na mão aí. Eu perguntei para o Bruno há 2 minutos aqui, Bruno, tem um lance aí que aparece o Endrick com a camisa do São Paulo? Eu estou falando isso porque esse programa é de informação claro, é ao vivo. Perguntei para o Bruno, tem sim, está aqui, daqui a pouco ele me passa e tal. Quer dizer, veja a facilidade. Perguntei, olha o Endrick jogando menininho no berçário com a camisa do São Paulo. Eu fiz uma pergunta antes do jogo começar, não foi, Pedro? E o Bruno falou, tem aqui. Veja a facilidade que isso permite para a gente conhecer a história de muita gente. É isso. É uma coisa do Messi que acho que é impressionante, até dentro do que o Vampeta perguntou, né, se tem algum comparável. É o tempo que ele joga num nível absurdo, né? Isso eu acho que ninguém, talvez só o Cristiano Ronaldo, e mesmo assim é diferente, né? Assim, o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que teve que ir no seu máximo do máximo do máximo para tentar chegar perto de um gênio como o Messi. E é um mérito enorme do Cristiano Ronaldo, né? Ficar aí 10, 15 anos num nível altíssimo e muitas vezes brigando ali com o Messi, discussão de quem é melhor, de quem não é. O Cristiano precisou trabalhar muito para... como melhor do mundo. O Cristiano precisou trabalhar muito, assim, para chegar no nível desse cara, que é um talento mais natural. Alguém pode dizer, o Ronaldinho Gaúcho talvez tenha feito uma temporada no nível que o Messi já fez. Mas foi 1, 2, talvez. O Messi tem mais de 10, tem 10, 15. Alguém pode dizer, o Ronaldo Fenômeno já jogou no nível dele em um período. Mas é um período curto. O próprio Maradona também. Também tem períodos e não são tão longos. Então, nesse nível, jogar, sei lá, quase 15 anos no topo do topo do topo, aí é difícil achar. Ô, Vampeta, até em cima disso que o Bruno puxou sobre o Cristiano Ronaldo, assim, pelo que a gente viu nessa Copa do Mundo, sobretudo ontem, eu acho que agora não tem mais dúvida, né? Pelo menos, eu acho o Messi maior do que o Cristiano Ronaldo. Pra você, Vamp? Os dois jogariam fácil. Para que o Cristiano Ronaldo é um craque. Quando eu peguei aqui, botei assim... Pra mim, o Messi tá... Quando você pega assim, também Maradona e Messi. São 2 camisa 10. Ronaldo e Romário são 2 camisa 9. Mas pelo nível de bola, a gente quer sempre botar, são posições diferentes. Né? O Cristiano Ronaldo é posição diferente do Messi, só que é que o Bruno falou, que o Messi sai mais naturalmente as coisas, né? O Cristiano Ronaldo precisa treinar muito, se esforçar muito, mas é um gigante também. Você ser 5 vezes, eu achei até 6, né? Que é aquela que deram pro Modric, o Modric não tem culpa nenhuma, era para estar 7-6, né? É um monstro também, gigante. Não teve oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Essa agora, o Cristiano Ronaldo tinha parceiros melhores com ele. Melhores jogadores portugueses até do que a Argentina ao lado. Só que tem um Messi com os caras, né? Sobre isso que o Bruno falou, de como o Messi é um craque longevo, talvez até nisso o Messi seja o mais parecido com o Pelé. Porque o Pelé também tem uma carreira comprida, né? Se a gente pensar, Pelé estreando a seleção, enfim, 57, indo até... Se quisesse, poderia ter jogado a Copa de 74. Ele não quis por várias razões e tal. Isso dá também um pouco mais de 1 década e meia. Mas aquilo que eu falei outro dia, você citou, e o Flávio Prado estava aqui, e eu falei que o Flávio era... Aliás, o Flávio não estava, acho que falei para o Bruno que o Flávio era uma figura central nisso, porque o Flávio participou das transmissões da TV Bandeirantes, anos 80. Então a Bandeirantes fazia um jogo por semana e nem sempre era o do Napoli. É o que a gente tinha de imagem, por exemplo, do Maradona. Perfeito. Então, o Messi, em relação ao Maradona, ele vai ter essa vantagem, digamos, tecnológica,
que é um componente Toda hora, geracional. vê Liga dos Campeões, Copa do Rei, vê a todo momento. Daqui 100 anos você vai ver toda a carreira do Messi, mas a do Maradona, e sem contar que naquele tempo a Copa dos Campeões tinha só um clube de cada país e o Napoli só foi 2 vezes. Então o Maradona tinha essa outra desvantagem. Em relação ao Pelé, nem se fala porque queimou todo o arquivo praticamente. Então, é claro que também é muito injusto com esses jogadores do passado fazer esse tipo de comparação. Então, eu entendo perfeitamente quando alguém da geração do Pedrinho fala assim, o Messi foi melhor que o Pelé. Porque o Messi, nossa, duvido que o Pelé tenha feito isso. Ele tem o direito de ter essa dúvida. Encontrou a frase, já faz muito tempo que ele fala, que eu vi jogar. Sim. Não está desconsiderando o que aconteceu no passado, que eu vi jogar. Eu fico mais à vontade de falar do que eu vi. Acho que eu tenho mais justo. Claro, E antes da Copa de 70, meses antes, o Pelé era contestado aqui no Brasil e um dia, num arquivo de jornal qualquer, eu achei um texto que o jornal cita, lido na rádio. O Jovem Pan, o doutor Paulo Machado de Carvalho, ordenou que os locutores lessem, na véspera de um jogo que o Brasil fez contra o Chile, aqui no Morumbi, que foi um dos últimos jogos da fase de preparação e já era o comecinho do período Zagallo. E aí um trecho fala assim, há 12 anos o garoto Pelé fazia o Brasil delirar. Agora ele foi ofendido. Querem fazer dele, Pelé, o culpado por todos os erros. Nós não deixaremos. Com faixas e gritos mostraremos nosso reconhecimento ao rei do futebol. A Jovem Pan toma a defesa de Pelé e conta com você, torcedor. Morumbi, domingo, o dia do rei. Até porque isso no Instagram. Então, você vê, o Pelé. Isso foi que 1900 Isso foi em abril de 70. Abril de 70. Olha só como hoje poderia ser tudo ingratidão em relação ao Messi. Ontem eu estava vendo o Bruno falou assim, por exemplo, se vai lá o Otamendi perde o pênalti. A Argentina perde a Copa. Ia cair tudo na conta do Messi. Por um erro de outro. Tá sujeito, o cara tá ali, qualquer um pode estar sujeito a isso. A bola do Coman, quando o Coman toma do Messi, e se a França ganha essa Copa do Mundo, naquele lance ali, que aquele lance dá um gol de empate, ficou 2-2. Um minuto depois. Hoje os comentários do mundo todo seriam ao contrário de um cara que vem jogando bola há 15 anos no auge. Como culpado. É uma ingratidão tão grande. Sim. Isso muda em questão de minutos. Questão de um pênalti perdido pelo próprio Coman, que ele rouba essa bola e dá o passe pro Rabiot e quase sai o gol. E sai o gol de empate. E o próprio Coman perdeu o pênalti e está sendo criticado hoje com atos racistas. Sim. Nas redes sociais Coman dele. que já fez um gol de título de Champions pelo Bayern. Pelo Bayern. Então, contra o time francês. essa profissão tem que aproveitar demais mesmo, porque você tem que... de herói a vilão é questão de piscar o olho. É que eu falo sempre assim, Deus às vezes olha para um, pisca para outro. Né? Já estava tudo ao contrário. As manchetes já estavam... Tanto que a gente estava brincando ontem assim, Pedro, na hora... Como está aí Ô, Leandro, como está a notícia aí do Clarim? O Olé, como é que tá? Mudava assim de... O Messi... E serve pro Mbappé, que acabou perdendo o título ontem. Ele fez 2 gols. Ele bateu o pênalti, fez no primeiro pênalti ali da decisão. A partir daí ele tá na mão dos outros, cara. É um esporte que você tá na mão. Ele tava na mão do goleiro pegar pênalti como pegou, ou de ninguém errar do time dele. E o Mbappé ontem, o cara fez 3 gols, fez o de pênalti. 4. Fez 4 e perdeu. O que ele vai fazer? Esse é um jogo fazer mais. Por você isso tá que eu na tava mão dos falando, outros. Por isso que eu tô falando assim, cenário ideal pro Messi não... Tudo bem, é a carreira de cada um, a vontade dele, de repente... Concordo até com o meu pé. De repente ele tem... Não vejo o Messi parando daqui a 3 anos. De repente pode até jogar outra Copa. O Cristiano Ronaldo não, mas o Messi ainda pode. Mas o cenário perfeito de Netflix, professor, seria esse. Os 4 filhos... 4 filhos, né, que ele tem, né? 4. Ali a sua senhora, todo mundo, sendo beneficiados, sabe de uma... Esse é o segundo. Não vai ter filme melhor do que esse. Não vai ter. Não vai ter o Messi 2. E essa caminhada da Argentina que começa com uma derrota para a Arábia Saudita, né, Van? Sempre tem um contorno dramático. O Messi que foi em 2015 ou foi em 2016 que ele largou mão da seleção? Em 16. 16, né? Que ele perdeu 2 Copas Américas ali pro Chile. Aí falavam que ele não era argentino, que ele era espanhol, que vai dar ele um baita não tava nem aí filme pra seleção, que ele não cantava o hino. Falavam Mas tudo. isso serve de exemplo pro nosso principal jogador também.
conduta, mudar e dá tempo ainda de ganhar a Copa do Mundo, o Neymar. Sim. Tempo Sério. tem. Vai lá, Vanderlei, já vou perguntar sobre isso, né? As lições que ficam para a seleção brasileira, para o Tite e também para o Neymar. Mas vai lá, Vanderlei. É rápido, porque o Piperno falou de 70, né? O que teria, disse o doutor Paulo. E aí a gente falou aqui, em 58, porque aí você tem que ver a história. Por isso que a história tem que ser muito valorizada. A coisa começou no Maracanã, disse o doutor Paulo. Não temos explicação para o que vimos na Europa em relação a esse diabo de jogador. Está no diário do doutor Paulo, chamado Edson Arantes do Nascimento. A coisa começou no Maracanã. Hilton Gosling, o médico da seleção, tinha achado o Pelé sem condições de jogo para as partidas treinos da seleção brasileira. Aí vai embora. Aí, outro trecho. Pelé foi convocado e mantido após os cortes. Viajamos então para a Europa. Ele foi vetado para a peleja de estreia e com a possibilidade de ficar inativo por 40 dias. Portanto, fora da Copa. Hilton Gosling, o médico, disse que Pelé não tem condições e, se não houver uma recuperação muito rápida, dificilmente participará da Copa do Mundo. O José de Almeida, é bom que você saiba, era o administrador na época, diz o Dr. Paulo. Já tinha recebido ordens para providenciar o retorno de Pelé, tipo Benzema. Embarca o Benzema, vai embora, não dá mais. Mas Pelé não embarcou. Palavra do Dr. Paulo. Deus quis que ele ficasse e Pelé seria a grande atração do Mundial. O cara preparou a passagem de volta, vai embora. Quase que bate na trave e não participa. E não surge.